Boa noite a todos. Hoje, dia 11 de agosto, nossa segunda aula de banco de dados. Conforme combinado, hoje vocês irão mostrar para mim, a partir daquele vídeo de 20 minutos que fala sobre manutenção industrial, vocês vão mostrar, a resolução que vocês criaram. Eu também fiz a minha, tá? Mas antes da minha, vamos olhar para aquelas que vocês criaram, ok? O que acontece, né? No ponto que nós estamos, vocês precisam ter condições de criar uma modelagem de dados a partir de uma necessidade, tá? E aí, o vídeo ele era um motivador, ele trouxe um assunto que ele permeia, ele passa pela área de engenharia da computação, é algo que não é o fim do mundo, né? Porque inclusive, né, faz parte da grade dos cursos de engenharia, né, um pouquinho de manutenção industrial. Poxa vida, por que manutenção industrial? Nós somos de engenharia da computação. O nosso negócio é fazer software. Software. Legal, parabéns, né? Só que você vai fazer software para quê? Né? Vocês podem fazer qualquer tipo de software, só que vocês são, de novo, engenheiros da computação. Vocês fazem software com uma complexidade maior, né? Ah, Chicão, quero fazer um e-commerce, né? Engenharia da computação faz e-commerce? Não. Ah, Chicão, eu quero fazer um controle de portaria, de entrada e saída de pessoas. Engenharia da computação faz controle de portaria? Pode fazer. Quando que pode fazer? Se vocês juntarem nesse controle de portarias a identificação da presença, a captura de dados, reconhecimento facial, né? Ou a pessoa passa, você cria lá um sensor de íris, né, para saber que o cara é o cara. Esse tipo de coisa vocês fazem, né? E eu quero ouvir de vocês daqui a pouco, né? Eu vou fazer a pergunta e durante a apresentação de vocês, vocês vão falar. Eu quero ouvir de vocês daqui a pouco a solução que vocês vão oferecer. Porque no material, e eu peguei um exemplo, vocês poderiam pesquisar e buscar tantos outros, tá? Até para se aprofundar no assunto. Mas tem um momento do vídeo que ele faz uma mistura. Ele pega o conceito de manutenção, ele pega coisas atuais, e aí eu me achei, porque tem um pedacinho lá que ele fala de banco de dados, né? Ele fala de reconhecimento e análise de padrões. Espera aí, para eu reconhecer padrões, os padrões têm que estar guardados em algum lugar. Onde? Num banco. Ele fala de inteligência artificial, ele fala de machine learning, porque a essência do vídeo era assim: a partir de eventos que aconteceram, o software tem que ser capaz de prever eventos que irão acontecer. A partir de manutenções que foram feitas, o software tem que começar a monitorar aquela máquina, a reconhecer padrões de comportamento. Opa, as 30 últimas máquinas que começaram a apresentar de forma recorrente queda de desempenho, perda de pressão, o problema era tal. Então, o técnico vai lá e dá uma olhada em tal item que ele pode estar com problema. E aí, também no material, né, é indicado que a tal da manutenção preventiva, aquela que você faz antes de ocorrer, que ela vai acabar. Por que ela vai acabar? Porque softwares
de inspeção, software de monitoramento, vão começar a avisar com mais certeza é a hora de mexer naquela máquina. Pô, Chicão, eu não entendo nada de manutenção industrial. Para mim, eu ouvi um vídeo grego. Peraí, mas você entende de computadores, não entende? Então, se você monitorar o comportamento do computador, se você começar a monitorar o tempo de resposta da placa de rede, o aquecimento da CPU, o nível de consumo de memória, você pode gerar alertas indicando, olha, está na hora de fazer um upgrade naquela máquina. Ela não está aguentando, ela vai parar. Né? Mesma coisa, né? Hoje uma pessoa veio reportar no trabalho para mim, Francisco, eu preciso liberar espaço da máquina tal porque ela travou. Peraí, como é que travou? Ah, deu disco cheio. Opa, não é algo que a gente já sabe que pode acontecer? Não bastaria eu ter na minha rede ou nas máquinas da minha empresa um convênio, um contrato com alguém que monitorasse essas máquinas para prevenção de incidentes? Olha, o seu nível, porque a gente não fica olhando o botão direito e olha lá espaço em disco do drive C ou drive D. A gente não faz isso. A proposta do vídeo era esse tipo de coisa. E vocês, enquanto engenheiros da computação, têm que olhar para aquela realidade e, olha, para resolver aquela ideia que ele trouxe, eu pensei nesse modelo, tá? Eu falei que não ia fazer, mas eu não resisto, né? E eu não quero intimidar ninguém também não, tá bom? Longe de mim, de alguma forma, intimidar vocês. Mas hoje terminei o expediente às 18 horas, e aí eu pensei, eu tenho tarefa para entregar, né? Então eu fui fazer minha tarefa. Às 18 horas assisti ao vídeo de 20 minutos, 19 horas o meu modelo estava pronto. E ele ficou mais ou menos, deixa eu ver aqui se está aparecendo, está carregando aqui, pronto, aqui, deixa eu trocar para esse. Pronto, ele ficou mais ou menos assim. 40 minutos de modelagem, tá? E 20 minutos de vídeo. Mas eu não vou ficar mostrando para vocês, porque hoje são vocês que vão mostrar para mim, tá? Pô, Guilherme, não, fica aí, isso é legal. Olha só, e como é que eu fiz? E eu vou explicar para vocês, tá? Não vou me isentar, não. Mas como que eu fiz? Deixa eu tirar aqui o fundo que ele atrapalha. Configurações. Vídeo. Não. Cadê os efeitos? Plano de fundo, tá aqui. Nenhum. Bem. Como que eu fiz a minha modelagem em 40 minutos? Poxa, cara, é que você já sabe. Tá bom, eu sei que eu já sei. Não estou saindo da aula, não, tá bom? Só quero mostrar para vocês. Cadê? Aqui, ó. Aqui. Sobe. Desce. Olha só. O Cleiton chegou. Peraí. Pronto. O que eu fiz, gente? Fui lá, rabisquei qual era o enunciado, a ideia. Aí eu vim para cá, ó, e comecei. Opa, tá aqui, ó. Comecei a listar esses negócios rabiscados aí, gente. São as tabelas. É que tá invertido, né? Mas são as tabelas que eu pensei que seriam necessárias. Por que você rabiscou em cima? Porque essa eu descartei, tá? Então, a minha modelagem, a minha resolução, e eu sempre falei isso para vocês, ela começa literalmente num papel de pão. Aqui, ó, não estava em software. Claro, depois eu vim para o software e saiu. Cadê? Tá aqui. Saiu isso aqui, ó. Mas eu só vim para o software. Pronto. Só vim para o software depois que eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer. Qual que é o problema que muitas vezes vocês acabam fazendo e cometendo o erro?
Vocês já querem sair fazendo, sabe? Vocês já querem abrir o software e fazer, né? Ah, Zé Eduardo, o grupo não terminou? Poxa vida, né? Talvez, e aí fica para vocês pensarem, a estratégia de vocês foi errada, né? Talvez vocês tenham esperado, a gente vai então se reunir, vamos fazer, porque é trabalho em grupo, né? Essa estratégia funciona quando a gente está presencial. Quando está à distância, não bate horário, um pode, o outro não pode. E nós, eu não estou falando que aconteceu isso com o seu grupo, José Eduardo, nem com nenhum de vocês, tá? Mas nós fazemos o seguinte: não deu para o grupo se reunir. Tá bom, não deu para fazer o trabalho, né? Deixa eu trocar, trazer vocês aqui para frente. Pronto. Não deu para fazer o trabalho, porque o grupo não conseguiu se reunir, o professor pediu na quarta, era para entregar no domingo, né? Era dia dos pais e a gente não reuniu. Pois é, mas eu vou perguntar, né? Cada um de vocês tentou fazer? Porque talvez, a hora que juntasse o grupo, vocês já teriam as ideias rabiscadas. Ah, eu coloquei peça. Putz, eu não coloquei peça. Ah, mas eu coloquei equipamento. Ah, legal, equipamento, peça, tá bom. Ah, eu coloquei o técnico. Alguém colocou? Não, não lembramos do técnico. É assim que funciona. É a junção das ideias de vocês. Para juntar as ideias, vocês precisam, pelo menos, né, ter assistido o vídeo inteiro. Esse é um ponto. Segunda coisa, tem que ter debruçado em cima daquilo que você ouviu para tentar achar a solução. Ah, não consegui. Aí você tem que tentar entender, pelo menos, o que é manutenção. O que é manutenção industrial. Tá? É claro, gente, eu nem esperava que vocês fizessem nessa uma hora. Tá? É que no meu caso, né, tem um tempinho de estrada, de ver problemas, de lidar com situações, né? Isso facilita muito e vocês, quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão ter condições de ser mais assertivos, tá? José Eduardo, o grupo não terminou. Não tem problema. Mostra aquilo que tem, tá? E aí, em verdade, eu pretendo melhorar a minha modelagem a partir dos exemplos que vocês trouxerem, porque a minha não está completa. Eu fiz só um rascunho. Tá? A de vocês é que está mais completa que a minha, porque tinha mais pessoas pensando. Então eu vou complementar a minha a partir da de vocês. E aí a gente vai ter um modelo mais completo, que aí todo mundo vai estar utilizando. Ok? Alguém se prontifica? Quem será o primeiro grupo ou a primeira pessoa a compartilhar conosco? Tá bom, gente. A gente vai. É isso, José. Eu ia falar para ser um de cada vez, mas já que você vai, vamos. Pode assumir o piloto aí. Eu parei de compartilhar? Deixa eu ver. Eu parei de compartilhar. Pode assumir o piloto e vamos ver o que vocês criaram, por que vocês criaram. Tá? Gente, sem medo. Sem medo. Que eu não vou, sabe? Era uma revisão, é só para a gente alinhar conhecimento. Então, quando você quiser, José. Só, peraí que a gente está organizando aqui. Só um minuto. Firmeza, firmeza, não tem problema. E ó, pode mandar um WhatsApp lá no grupo fora da faculdade que vocês têm, que não vou morder ninguém hoje não, tá bom? Só não precisa ficar com medo não. Enquanto você se prepara aí, eu vou também aqui me preparar para fazer a chamada. Beleza. Tá aqui, aqui. Controle de presença, presença. Oxi. Como assim? Semana passada não teve? Também não teve? Gente, eu não criei lista de presença para vocês? Que absurdo!
11, 4. De 4/8, 21 até... É só o professor querendo dar falta pra geral. Não, mano, pior é que assim, nem ia dar falta, vocês não existiam. Nem falta ia ter. Toda quarta-feira. Vou mostrar para vocês como é que é o software aqui. Enquanto José Eduardo se prepara. Vamos compartilhar aqui. Vocês acharem que eu não estou sem fazer nada? Cadê? É aqui mesmo. Na verdade, é. Aqui. Ou não é essa? É essa. Nunca compartilhe a própria janela para não criar um efeito de janela infinita. Giovana apareceu. Boa noite. Então tá, toda quarta-feira vai até, salvo engano, é 19 de dezembro. Vamos ver aqui. Dezembro diz dia 15. Então ela vai até 15 de dezembro de 21. Não permito? Adiciona. Aí, sessão semanal, presença, prontinho. Ordem alfabética, tá aqui. Presença para todo mundo. Cleiton tava, Giovana tava, Guilherme tava, José Eduardo tava. O Lucas eu não vi. Deixa eu conferir se o Lucas tá lá. Lucas não tá. Os R estão, o Juan eu não vi. Tem razão, o Juan eu não vi. Juan não vi. Os Rians estão, Thiago tá, Valéria tá, o Victor chegou. Não, chegou o Victor. E a Mashiro. O Victor Hugo não vi. Deixa eu conferir. O Vitor Hugo trancou. Trancou? Uhum. Foi só dar trabalho. Ah, mas o Yamashiro entrou e não tá na lista. Saiu? Perdeu. Ok. Salvar a presença. Pronto, gente. É assim que é. Deixa eu parar de compartilhar. Enquanto isso, os demais também podem se organizando. Caso queiram, lógico. E aí, enquanto a gente espera o grupo do José Eduardo. Aí, ó. Técnico. Tá aparecendo aí, professor? Tá, cara. Tá, sim. Ok. Ok, pode falar. Quem eram os integrantes do grupo, José? Eu, a Valéria e a Giovana, professor. Por isso que a Giovana apareceu. A gente tá meio aquilo que o senhor falou, né? Foi deixando aí, acabou que o grupo não conseguiu se reunir. A Giovana tá viajando, eu e a Valéria tava trabalhando e aí não deu tempo de terminar, Giovana entendeu? estava viajando. Mas eu acho que ela tá viajando por conta de trabalho também, professor. Poxa vida. Aí não tem graça. Não tem graça. Vamos lá, pode falar para nós. Professor, no caso a gente pensou a tabela do técnico, da agenda, os tipos de manutenção, que conforme o Vivi falava de manutenção reativa, preventiva, proativa e confiabilidade. Uhum. E as máquinas e os itens de troca, né? Se tivesse alguma peça que fosse trocada para poder estar colocando na tabela. Ok. Os problemas, que seria a causa do porquê que quebrou, e as soluções, né? Ações que foi realizada para resolver esse problema. Uhum. Muito bom. Entendi. Mais alguma consideração? Não, professor. Não? Valéria também não?
Eu acho que não. Tá bom. Giovana caiu. Mas tá bom. Olha só. Eu gostei, tá? Tem alguns elementos importantes aqui que vocês conseguiram perceber. A ideia dessa atividade era assim, ao invés do professor dar um enunciado, pede-se, construa um banco de dados que... nananana. Sim, No dia a dia, a gente não tem... Eu não chego no cliente e ele me passa um enunciado. Ele Você me tem conta uma história. Exatamente, José. Uhum. Você tem que olhar para aquilo e falar, caramba, como é que eu resolvo? Né? E aí, a diferença do seu projeto para o meu é como que a linha de raciocínio que a gente está seguindo para resolver o problema. Tá? Gostei de ter o técnico. Consideração para todo mundo, e aqui eu não estou puxando a orelha de ninguém, tá? Nunca coloquem nome nem de tabela, nem de atributo com caractere especial. Dá problema na hora que a gente cria as tabelas. Onde que eu estou vendo isso? Endereço. Não pode ter essa cedilha, tá bom? O nosso tá todo com Não. cedilha. É que é o nosso hábito de escrever. Tanta gente enche o saco para a gente escrever correto que a gente tem que se policiar nos chats, no WhatsApp, nos e-mails para escrever correto, né? Senão você vai abreviando tudo. Sim. E aí chega o professor de banco e fala, não pode acentuar, não pode pôr caractere especial. Tá? Então assim, não tem cérebro que resista. É só um comentário. Legal vocês já terem colocado os tipos de dados, né, corretamente. Muito bom. Técnico agenda, uma agenda de manutenção, né? Apesar de que tem um ponto, só que eu entendo a ideia de vocês, mas tem um ponto do vídeo que ele fala que não vai mais trabalhar com agenda, né? O sistema identifica uma necessidade e ele gera Ele mesmo. a ordem de manutenção. Sim. Só que vocês não estão errados. Quando o sistema entender que tem que fazer a manutenção, ele tem que criar um agendamento. No banco não está escrito aqui que o usuário vai agendar a manutenção. Tem uma tabela de agenda. Pode ser o próprio sistema que vai lá e gera. Tá? Já vou puxar um gancho para o nosso assunto do semestre. Triggers e procedures. Nós poderíamos, não sei se a gente vai conseguir, se o nosso penso vai alcançar, e quando eu falo nosso é o de vocês e o meu, tá? Eu não sei se o nosso penso vai alcançar, mas a gente poderia criar um procedimento, uma procedure, que é foco do nosso assunto do semestre, que fizesse reconhecimento de padrão. A partir de uma leitura, ele vai ler todas as leituras, vai procurar se tem similaridade, se ele encontrar, aí tem que ter pesos e tal, ele gera uma agenda, por exemplo. Então, procedures poderiam fazer isso. Só que, é claro, o nosso nível de codificação vai assim, né? Mas dá para fazer. Uhum. Gostei que tem agenda. Gostei que vocês já possam listar e catalogar os possíveis problemas. A gente só consegue reconhecer padrão se eu tenho os problemas catalogados em algum lugar. Tá? Então, ok. Só que eu tenho uma consideração em todos essas três relações, a realiza, a marca e a possui. Ela está ligada ao contrário. Tá? Técnico com manutenção, ok, o ID do técnico vai para manutenção. Né? Agenda e manutenção, talvez a agenda ela devesse estar ligada com a máquina. Eu estou agendando a manutenção de uma máquina. Tá? Ou a gente poderia, tem que pensar, pegar essa tabela de agenda e levar para manutenção. Eu vou fazer a manutenção. Quando? Dia tal. Que hora vai começar? Tal hora. Que hora Sim. vai terminar? Tal hora. Já entraria na manutenção direto. Então você abre a manutenção, ela já fica lá como agendada. É para a semana que vem. Quando o técnico for realizar, ele abre aquela manutenção, que ele tinha uma listinha no tablet dele. Olha, eu estou na empresa tal, na máquina tal, vou trabalhar. E aí ele começa a apontar aqui. Então, é uma coisa que a gente poderia fazer. O problema com manutenção, uma manutenção ela existe porque pode ter sido identificado algum problema.
Só que aqui vai dar muitos para muitos. Uma manutenção pode ser por um ou por muitos problemas. De repente, está baixando o óleo, está caindo a pressão. São 2 problemas. Tá? E aí, um problema, ele pode estar ligado a nenhuma ou a muitas manutenções. Então, essa relação de problema com manutenção vai dar muitos para muitos, vai ter uma tabelinha aí no meio. Ok? Sim. Mesma coisa com ação. Em uma manutenção, vocês podem ter várias ações. Cara, tem que trocar o óleo, tem que trocar o relé para onde está vazando pressão. Ah, essa mangueira já está começando a ficar muito dura, então eu tenho que trocar a mangueira do respiro. Tá? Se querem falar de computador, caramba, eu vou ter que fazer uma limpeza, trocar aquela pasta térmica, porque está aquecendo, e ainda vou ter que trocar a placa de rede, né, porque ele está perdendo pacote. Ou vou ter que atualizar o driver de rede, porque ele está intermitente, está com Foi defeito. várias ações, né? Exatamente. Tá? Então ali daria muitos para muitos também. Tipo de manutenção ok, que aí vocês lembraram da preventiva, preditiva, corretiva, evolutiva. E tem um termo que eu anotei que, cadê? Ah, é uma que ele estava lá na ponta da escadinha dele lá, que era para dar performance e tal, não lembro o nome. Mas está correto o tipo. Máquinas. Legal vocês terem usado o nome máquina. Se vocês pudessem ver meu rascunho, eu tinha chamado de equipamento. Só que a hora que eu ouvi o que ele falou e tal, ele chamou de ativos. Achei legal ele chamar de ativos, né? Que são todos os equipamentos que tem. E aí tem, mas uma impressora não é um equipamento. Então ele chamou de ativo para generalizar. Mas Tudo, está né? correto equipamento. Beleza. Tá? Os itens trocados com manutenção, mesma coisa. Uma manutenção você pode trocar muitos itens. Tá? Uhum. Mas, gente, gostei. Tá? Parabéns a vocês. Entendo o tempo, agradeço principalmente o fato de vocês terem tentado fazer. E ressalto que aquilo que vocês tentaram fazer tá legal. Demonstrou uma preocupação com os detalhes. Né? Colocar o nome do campo, já colocar o tipo, coisas que são importantes na modelagem. Ok? Beleza. Obrigado, Valéria, porque primeiro as ladies first, primeiras mulheres. Obrigado a Giovana, que não está. E você também, Zé Eduardo. Valeu, professor. Valeu, professor. Obrigado. Próximo, quem vai? Eu? Então vamos, Rian Carlos. Quem está contigo, Rian Carlos? Eu fiz sozinho. Tá bom, Eu também, cara. Ainda fiz meio correndo, fiz de sábado de madrugada. E dia dos pais, domingo, né? Mas você me xingou? Não, Ah, bom. Aí tudo bem. Mas se xingasse também não teria problema, tá? não escutou, né? É bem isso. Pronto. Tá indo? Carregando. Ok. Como vou começar? Então, eu fiz as tabelas desse jeito porque eu pensava que ia funcionar melhor, mas faltou algumas coisinhas, que eu não pensei na parte dos materiais para tocar as peças sobressalentes, vamos dizer assim. Fica melhor, tranquilo. né? Fica tranquilo. Então, eu criei a tabela da manutenção em si, que vai ter hora de início, fim, a data, a descrição do problema e se foi consertado ou não, para você poder já fazer um agendamento. Vamos dizer assim, já tem o horário e a data e não está consertado, ou seja, vai ser numa data futura. Ou senão não deu tempo de terminar naquela manutenção. Eu criei a equipe de manutenção para cuidar disso e ela está ligada aos funcionários, que pode ser tipo tanto o funcionário aqui, que no caso da equipe de manutenção, também eu coloquei eles também no caso da operação, porque pelo que o
que a pessoa do vídeo falou, também é bom ter a descrição de algum problema que pode ocorrer durante o uso. E qual usuário que foi, funcionário no caso, né? Uhum. E ele falar, já vai ter aqui a operação que tipo, seria o funcionamento da máquina. Tal funcionário operou essa máquina em tal hora, em tal dia, e não houve nada, ou houve alguma alteração. Aí já teria uma descrição do que aconteceu. Ok. E os equipamentos em si. E também eu coloquei, sei lá, a localização, o ID dele e a descrição. É uma máquina, uma furadeira, sei lá. Bem simples. Ok. Não. Assim, ok. Né? Lá na manutenção, início e fim, legal. Você falou uma coisa que, vamos lá, imaginando que você estivesse no final do curso, lá na banca, né? Você está apresentando o seu TCC, isso aqui. E já vou adiantar porque vocês vão apresentar em algum momento, tá? A banca pega vocês pelas palavras de vocês, coisas que vocês falam, os membros da banca estão atentos e devolve aquilo contra vocês. O professor faz muito disso, tá? Já estou ensinando o mapa da mina para vocês. Então, quanto menos você falar, melhor. Mentira, não é assim não. É assim, cuidado com... Não é o seu caso agora, tá? Mas cuidado com os improvisos, né? A gente tenta falar para explicar e nós nos comprometemos com as nossas palavras. Isso é horrível. Porque você falou, ele pode começar, precisa saber se acabou, se não acabou, né? Aí eu pensei, falei, olha, ali tem a data da manutenção, a hora que começou, a hora que acabou. Mas ele pode começar hoje de manhã, acabou o expediente, ele não acabou de consertar a máquina. Ele pega amanhã de novo e vai trabalhar até, sei lá, 2, 3 horas da tarde, né? Então, essa data, essa hora, início, fim, poderia, tá? Mas isso no modelo mais, né, hardcore. Está separado numa outra tabela que eu tenho. Quem foi a equipe ou quem foi o funcionário que mexeu, que hora que ele começou, que hora que ele parou, o que ele fez. E aí eu consigo ter vários apontamentos, porque dependendo, vai lá, uma caldeira de uma usina, não é um cara só que vai fazer a manutenção, senão ele está morto, né? Sim, sim. Até pelo tamanho equipe, das várias peças. equipes. Então, assim, os elementos da equipe ou das equipes, que equipe fez o quê? Olha, a caldeira continua com vazamento de pressão, mas quem que mexeu na pressão? Ah, foi a equipe X. A outra equipe estava fazendo a repintura de um lugar lá que estava oxidando, por exemplo. Então, assim, aí a gente tem que descer mais detalhes, com mais tabelas, mas a gente poderia, né, controlar dessa forma. Aí tem hora que vocês ficam meio bravos comigo, né? Ou com vocês, igual o Guilherme agora já queria fugir, né? Valeu, obrigado. Mas acho que vocês pensam assim, poxa, isso não estava escrito, como é que eu vou saber dessas coisas? Né? E eu falo para vocês, por que eu sei dessas coisas? Né? Gente, sossegado, Guilherme, eu também. Por que eu sei? É o tempo que eu tenho trabalhando com coisas, né, diversas, e de coisas que eu li, né, e de TCCs que eu orientei, e de trabalhos que eu fiz também. Então, essa bagagem, ela me permite expandir minha visão, tá? No caso de vocês, qual que é a primeira recomendação? Profissional, tá? Vocês vão ter que se especializar em um assunto, né? Conhecer muito bem aquele assunto para conseguir enxergar o problema e as possíveis soluções, tá? E depois, né, com calma, você vai de um outro trabalho, num outro estágio, numa outra empresa. Você vai diversificando o seu conhecimento. Tá? Então, não se preocupem, não fiquem chateados. E tudo que eu estou falando é para realmente abrir a cabeça de vocês. Vocês começarem a enxergar as coisas de uma forma diferente. Chicão, como é que a gente faz então? Vocês precisam ler, né? Vocês precisam observar, vocês precisam assistir. Tá? Um profissional, ele não é composto somente da parte técnica.
ele é composto de um conjunto de coisas que vocês vão absorvendo, de conteúdos, de comentários, né? Então vocês, estando, né, agora no 6º termo, vocês não podem. Eu sei da limitação de tempo, tá? Eu sei que vocês trabalham, né? Rian, eu entendo o que você fez de madrugada, né? Agradeço por ter feito, porque você podia falar, não deu tempo, estava trabalhando, né? Chicão que se vire. Mas no fundo isso aqui é para vocês, né? Tentando levar mais conhecimento a vocês. Tá? Então, você pode comparar, né? Falar, poxa, mas o meu faltou, porque o outro tinha isso, eu não tinha pensado nas peças. Cara, imagina a minha estratégia qual é, né? Eu assustei vocês com o meu. Alguns de vocês que foram rápidos tiraram print da tela. Alguns tentaram decorar os nomes que estavam lá e lembrar do que tinha feito. Na primeira apresentação, vocês viram uma gama de tabelas. Pô, Rian, você estragou a surpresa. Alguns de vocês viram uma gama de opções. Alguns falou, valeu, obrigado, né? E o Rian acabou de perder um ponto porque ele estragou a surpresa. Mentira, né? Se eu coloquei no começo da aula, era para vocês verem que estava lá, tá? Não tem nada para esconder, não, e também não é concorrência. Mas assim, a cada apresentação, você vai vendo elementos que vocês podem acrescentar, tá? É essa a ideia. Esse cachorro seu, Rian Carlos, é um pincher? É quase, é meio poodle. Gente, defina para mim um cachorro meio poodle. Deve Meio ser- pincher, meio poodle. Cruza. Deve ser feio pra caramba, hein? Deus me livre. Pior que eles são bonitinhos. Da barriga até a cabeça é poodle, da barriga para trás é pincher. Mas vamos lá. Aí fica meio estranho, né? É um cruzamento entre pincher e poodle, mas é pincher. Pô, É pincher. É poodle incher, né? E assim, vocês percebem que eu reconheci pelo latido, né? Ou latido chato, mas tá bom, tá? Bom, Rian, eram esses itens. Eram esses itens aqui, tá? Que eu tinha para comentar. Já falei um pouco do anterior. Equipamento, manutenção, ok. Quem está operando o equipamento, eu lembro que tem isso no vídeo também, é importante ter. Só que, olha, um ponto fundamental. Como ele fala de reconhecer, né, eventos que já aconteceram, tal, essa descrição da operação, que eu entendo que é o que aconteceu, né, a hora que o cara estava usando, se ela for descritivo, fica mais difícil você encontrar. Porque cada um vai escrever de um jeito. A máquina começou a fazer barulho. Tocou uma buzina. Diferente dele lá de uma lista, aviso sonoro intermitente, por exemplo. Ele vai lá e escolhe. E aí todo mundo que for relatar o barulho, né, com aquela característica, ele vai escolher um tipo de problema chamado aviso sonoro intermitente. Tá? Então, era esse item aí que a gente poderia colocar aqui. Oi. Então, só uma pergunta. E que tipo de variável seria essa? É uma tabela, uma nova tabela, com Sim. ID e uma descrição. Aí você cadastra os tipos de avisos que tem. O operador só vai escolher da lista. Ô seu Rian, a máquina está vazando óleo, não estou achando aqui vazamento de óleo. Você vai lá, cria vazamento de óleo, ele usa. Entendeu? Entendi. Então fica padronizado. Tá? Ok. Mas Obrigado. legal, Rian. Obrigado. Próximo. Vai ser o Guilherme antes que ele resolva ir embora de vez? Professor, a gente vai começar com uma introduçãozinha, tá? Beleza. Do que vai ser necessário. Tranquilo, Roberto. Quem tá contigo? É eu, o Guilherme e o Thiago. Muito bom. Bom, será necessário uma inteligência artificial, na qual será registrado alguns dados referentes às máquinas da indústria e será facilitadora da manutenção 4.0, a qual é feita com instrução de sistema através de inteligência artificial com auxílio de alguns softwares. Ô, Roberto, posso?
Pode. Sim, só para você não ficar nervoso, tá? Gente, como é que eu construo uma inteligência artificial? Isso não é de banco de dados, tá bom? É que eu quero fazer e eu não sei como. Como é que eu faço esse negócio de inteligência artificial? Como é que eu começo isso? Alguém faz ideia? Geral, tá? Não precisa ser você não, Roberto. Ah, pesquisa, Rian. Valeu. Eu não sei, não. Tem várias técnicas agora, não sei muito bem. Só ouvi Não- falar da machine learning, Machine Learning, aprendizado de máquina. que é basicamente você apresentar vários dados e repetindo e mostrando padrão para ela. Isso aí é mais ou menos aí, por cima. Legal. E aí, quem que colocou que não chegou na matéria ainda? Ah, o Rian. Não chegou na matéria, Rian? Deixa o James te pegar, né? Que é a matéria dele. Mas olha só, gente. E aí é só um comentário, tá? E você já volta, Roberto. É o James? É o James. E a é com o James. Gente, vocês estão no 6º termo de engenharia da computação. Vocês precisam, para ser diferentes, vocês precisam pesquisar essas coisas. E aí vocês vão ver que tem um mundo de coisas para aprender, que por mais que o James se esforce, ele não vai cobrir tudo com vocês. E se vocês começarem a olhar, vocês vão ser diferenciais. Tá? Vocês vão ver que você primeiro, né, uma das coisas que você faz em IA é você você criar um algoritmo que possa aprender sozinho. E aí ele tem uma série de tipos de algoritmos. Cada um é recomendado para um tipo de trabalho. Um que trabalha com múltiplas entradas, um que trabalha com uma entrada só, né? Um que faz interfaceamento com web, o outro faz com dispositivos. Então, tem muita coisa, tá? E eu vou falar para vocês 2 itens. Primeiro, profissionalmente, né, eu trabalho em uma empresa que ela constrói robôs de automação. Não são os robôs do Zanon, tá? São robôs de software. E a gente usa uma ferramenta que ela é IBM. Não era, a IBM comprou no ano passado, a gente continua usando. Para poder fazer algumas coisas, eu tenho que recorrer ao site da IBM. E aí, gente, o que eu quero deixar para vocês. A IBM tem uma série de cursos, inclusive de IA, de integração com o Watson, tem material de Machine Learning gratuito. Basta você ir lá e começar a assistir as aulas. E a cada módulozinho, eles vão te dando certificados. Depois que você faz uma provinha, claro. Mas, se não me engano, esses certificados de cursos extracurriculares, eles podem ser computados, depois vocês veem com a Maria, eles podem ser computados naquelas atividades complementares que vocês têm. Além de você aprender, além de você começar a se aproximar do Watson, por exemplo, né, que é uma das referências para IA, você ainda vai ganhando créditos que você pode usar em atividades complementares. Então, dê uma olhada nisso. Segunda coisa, né, essa semana eu estava participando de uma reunião de um conselho municipal de ciência e tecnologia. Aí tinha um pessoal de uma instituição falando que os alunos eles foram classificados num campeonato de robótica, né? E eu ouvi de um empresário de uma empresa que é referência aqui na cidade e é referência para todos vocês. Ele falou: olha, nós começamos a olhar para esse negócio de robótica e eu não sabia que na região tinha pessoas que conhecem ou capacitadas para mexer com isso. Tudo que a gente está fazendo de pesquisa e de pequenos projetos, estamos fazendo ligado ao pessoal da uma universidade do Rio de Janeiro, que volta e meia eles ganham aqueles campeonatos de robôs lá. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, de novo, vocês estão no 6º termo, e se vocês se anteciparem com alguns conhecimentos,
o mercado faz assim, ó, boom para vocês. Tá? Então deem uma olhada. Mas, Roberto, eu te cortei. Bom, a IA, ela aprende sobre os equipamentos através de análise, e assim, quando ocorre algum problema, ela avisa ou ao responsável pelo setor ou aos técnicos de manutenção. Aí, será realizada a manutenção para evitar que o problema chegue a acontecer. Bom, serão utilizados alguns sensores para coletar dados da máquina, para registrar as mudanças ocorridas e informar a IA, auxiliando em suas análises alguns sensores, como sensores térmicos, elétricos. O programa será feito em linguagem C++, através do C++ Builder, que foi o que a gente aprendeu. E o banco de dados ser feito em SQL através do MySQL. Quando é que vai estar pronto mesmo, Roberto? Em breve. Daqui uns anos. Aí aqui nós criamos uma modelagem, começamos com a manutenção, onde que vai ter uns dados iniciais, que é a data da falha, a data do início da manutenção, o tempo em que a máquina ficou parada, a data do fim da manutenção e o custo total que foi utilizado para fazer a manutenção na máquina. Aqui vai ter o cadastro da máquina, que vai ter o nome, o setor onde que ela fica, o que ela faz e a data de instalação dela na empresa. E ligado à manutenção, tem os manutentores, que vão ficar responsáveis para fazer a manutenção na máquina, onde vai ter o nome, o CPF, o telefone e a filiação, se ele é daquela empresa ou se ele é terceirizado ou não. Logo mais teremos o item de manutenção, que será o problema, a solução, os componentes trocados e o custo do item de manutenção. O serviço prestado, o tipo de manutenção e o valor. Aí teremos também, só que nós colocamos separado, os componentes, o nome, as especificações e o valor unitário, e o estoque dos componentes, que é a quantidade. Muito bem, Guilherme. Aproveitando, sem querer te cortar. Você jogou a quantidade lá no estoque, né? A quantidade, nesse caso dos componentes, se forem componentes que têm validade, por exemplo, aí é legal você separar, porque você vai ter o lote, né? Olha, vencendo no mês de dezembro de 21, eu tenho 10. Vencendo em julho de 22, eu tenho mais 5. Aí essa sua tabela estoque componentes faz sentido. Se forem componentes que você não tem validade, vocês poderiam, não estou falando de tudo que está errado, mas vocês poderiam pegar essa quantidade e levar para o componente, sem precisar ter uma segunda tabela. Só para vocês pensarem, tá? Outra coisa, né? Já que eu atravessei tudo. Componentes trocados. Em uma manutenção, a gente pode trocar mais de um componente. Da forma que está aqui, você pode trocar um só. E ele está descritivo. Eu troquei a arruela que prendia tal. Só que eu posso ter trocado a arruela, posso ter trocado a porca, posso ter trocado a borracha. Então, nos itens de manutenção, possivelmente vai estar ligado lá com componente, vai dar muitos para muitos, e você vai ter os componentes do item de manutenção. Que aí você coloca todos os elementos que você trocou, né, e aí você consegue não se perder. Tá? Ok ali, manutentor, né, que é o prestador de serviço. Achei legal vocês terem lembrado de colocar custo, né, porque ao final essas coisas custam. Custa as pessoas que trabalharam fazendo a manutenção, custa os componentes que você usou na manutenção, e outra coisa, custa as horas que essa máquina ficou parada. Mas só de vocês terem lembrado que tem o custo já é muito importante. Tá? A máquina, eu tenho certeza que vocês copiaram do meu modelo a data de instalação, né, eu coloquei também. Tá? Verdade, depois te mostro. Tanto que eu cometi aí o cuidado de deixar só a imagem para vocês, eu não dei a modelagem aberta, depois eu entrego. Mas eu coloquei a data de instalação dela. Ah, tá, mentira que vocês copiou? Tá bom. Mas não deu tempo, né? Eu sei disso.
a data da falha legal. E essa introdução que o Roberto fez, ela também fazia parte do que eu pedi, que é, além do banco, né, como é que a gente resolve o problema? E só nessa introdução, né, que o Roberto fez, vocês já viram quanta coisa vocês não sabem, tá? E aí eu não estou criticando não, é só um comentário. Mas, por outro lado, quanta coisa vocês podem aprender que é usada, né? E a gente está exercitando aí uma atividade, aspas, simples, né, de banco de dados. Então, assim, a quantidade de coisas que vocês podem aprender, gente, é sem tamanho, tá? Mas interrompi a apresentação de vocês, o Guilherme estava falando, ele queria falar muito mais, mas eu já procurei aí tirar e colocar minhas considerações, mas pode continuar, Guilherme. Não tem mais nada a falar, não. Pô, como não? Legal, gente. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Ô, professor, Pode falar, Thiago. e eu acho que eu inseri o documento errado lá na atividade que você pediu. Ela tá até hoje, cara. Você consegue postar de novo, eu acho. É que eu coloquei o SQL lá, não coloquei a modelagem. Ah! Na Nossa, FSQL também, professor. Ó, eu vou falar. Se alguém me colocou o arquivo lá do DB Design, eu não vou nem olhar. Porque eu tenho que baixar o arquivo, abrir o DB Design. Se você coloca a imagem, eu só clico e abro. Mentira. Se tiver o arquivo também não tem problema, não. Bom, muito bom. Eu acho que acabaram os integrantes aí dos grupos, não acabaram? Acabamos sem eu parar aqui. Beleza. Eu vou compartilhar com vocês o meu e vou comentar um Professor, ainda pouquinho. tem eu. Falta o Rian, professor. É. Ah, não, o Rian não, ele pegou meu material lá, você tá louco. Pode apresentar. Desculpa, Rian. Eu tô sozinho, tá? Porque o Juan, ele teve que ir pro serviço, que ele trabalha na usina. Ah, ele mandou um recadinho pra mim, ok. Isso. E o Cleiton caiu a internet dele. Miguezinha de novo? Mirandoplense, hein? Já é a 10ª vez, cai só esse semestre. Eu não posso fazer Miguezinha nada, de né? Mirandopense, tá? E eu tô falando 2 vezes porque eu tô gravando a aula. Depois você falou, vai lá na aula do Chicão, lá nos 59 minutos, você vai ver que você foi citado lá. Pode apresentar aí, Rian. Tá, só um minuto. Bom, gente, mas é um milagre ter internet em Mirandópolis, né? Fala a verdade. Tá dando pra ver? Tá. Professor, e Muritinga tem? Você tem razão, é mais longe ainda, né? Ô, Thiago, você é de Murutinga? Eu sou, professor. Ainda bem que não tá tendo aula presencial, hein, bicho? Fala a verdade. Tem que sair da facu 11h20, pegar o busão, chegar em casa 1 da manhã É foda. puxado. Fora a pandemia. Pois é. É o que eu fico pensando, gente. Voltando, bom, todos vocês já estão agendados aí com as vacinas, né? Que liberou 18 ou só aqui em Araçatuba? Aqui já tá liberando também, já. Aí, ó. Fico pensando depois em enfiar esse povo todo no busão pra vir pra cá. Sei lá, dá um medo. Mas vamos. Vai, Rian. Bom, eu fiz aqui a tabela da máquina. As máquinas, elas vão ter sensores instalados que vão captar alguns dados enquanto ela estiver funcionando. E esses dados vão ser enviados para um sistema. Esse sistema, ele vai fazer um diagnóstico da minha máquina com essas informações que ele obteve e, por meio da inteligência artificial, ele vai me dar um possível problema com esses dados que ele obteve. Vai falar assim, tá mal lubrificado a peça, ou a máquina, e assim. Esse diagnóstico ele vai ser passado para o técnico e esse técnico vai avaliar qual tipo de manutenção ele vai ter que fazer. Aí aqui na manutenção ele vai descrever o tipo de manutenção, se vai ser preventiva, preventiva ou corretiva. Vai descrever qual a manutenção que ele vai fazer, vai informar a data que ele está fazendo a manutenção e depois o horário de início e término. Caso tenha, aí aqui tem a tabela de peças, reservas, caso ele tenha que substituir alguma peça,
por exemplo, quebrou alguma peça na máquina, ele tem que substituir. E aqui materiais que ele usou. Por exemplo, se ele tiver que substituir essa peça, ele vai ter que usar alguma ferramenta para poder trocar. E isso vai estar constando na ficha de manutenção. Em que Isso. tabela que está a ficha de manutenção que eu não vi? Manutenção aqui, ó. Ah, essa é a ficha. Ó, Essa é a são duas manutenção. coisas. Oi? Eu entendi que aí era manutenção propriamente dita. Eu estou fazendo a manutenção na máquina tal, comecei tal hora, acabei tal hora. Isso. Isso é uma coisa. Quando você fala ficha de manutenção, eu pensei, tá? E aí eu posso estar errado. Eu pensei assim, olha, para esse tipo de manutenção tem esse roteiro aqui, ó. Isso tem que fazer, isso tem que olhar. Como se fosse um checklist. E aí a gente poderia ter uma tabela de checklist de acordo com o tipo de problema. Tá? Uhum. Eu não fiz isso no meu, não. Pensei agora que você falou. E, gente, modelagem também é isso, tá? Conforme você vai conversando sobre o problema, vão surgindo ideias de como é que você soluciona, tá? Duas coisas que estão estranhas que eu vi, Rian. Na relação de manutenção com peças reservas, o ID da manutenção está vindo para a peça. Ok? Certo. Entendo com isso que você não vai ter um cadastro de peças. Entendeu? Por exemplo, a junta de cabeçote, vai. Você não vai ter um cadastro lá. A peça 50, junta de cabeçote, tamanho tal. A peça 51. Por que você não vai ter? Porque se o código da manutenção desceu para a peça, cada peça ela vai estar ligada ali só à manutenção. Essa relação, no meu entender, ela seria ao contrário. O ID da peça vai para a manutenção. Tá? Então é a ordem que você clica. Clica primeiro em peça reserva, depois em manutenção. Que aí o ID da peça sobe para manutenção. Tá? Entendi. Só que aí tem o passo 2. Essa relação dá muitos para muitos. Então você já pegaria aqui no DB Design a terceira relação ali, aquela que está as duas pontinhas pretas. Que ele já criaria entre peça reserva e manutenção, ele já ia criar ali no meio, né, as peças reservas da manutenção. Aí você consegue controlar melhor. Mesma coisa com materiais e manutenção. Que esses materiais poderia ser o ferramental, né? Sim. Você nota que o ID da manutenção veio para o material. É o contrário. O ID do material tem que ir para a manutenção. Nessa manutenção, eu usei esse material. Só que também vai dar muitos para muitos. Que é uma manutenção pode usar vários materiais. Um material pode ser usado em várias manutenções. Tá? Entendi. Beleza, Rian. Obrigado. Agora minha vez. Vou compartilhar de novo, com mais calma. Uma janela. Aqui. Ok. A minha modelagem. Deixa eu ocultar isso aqui. Deixa eu ver se eu diminuo isso aqui. Diminui por aqui? Não diminui. Tem que pegar aqui, ó. Já vou aumentar, tá? Queria sumir com esse troço aqui, gente. Que é zoom? Não quero zoom. Cadê? Navegador info. Deixa eu ver aqui. Barra de ferramentas. Display, tá aqui. Nome do relacionamento. Modo de design. Não. Eu queria ocultar aquela janela ali do canto. Bom, se não deixa, não deixa. Não se assustem com a quantidade de tabelas, né? Eu vou comentar com vocês qual foi a minha ideia a partir do enunciado. Bom, primeiro eu imaginei que a gente tinha que construir uma estrutura de banco de dados que atendesse ao processo de manutenção. Só que ele precisava tiro no próprio pé. Olha só como a gente erra, né?
Falei que não pode ter caractere especial e acento. Olha aqui, ó. Duração. É a forma de escrever. Isso aqui daria errado, tá? Eu imaginei que a gente deveria ter uma estrutura de banco de dados para permitir que fossem realizadas manutenções, só que ele também precisaria guardar informações para que um reconhecimento de padrão, poderia usar inteligência artificial, poderia usar peso, né, nos tipos de ocorrência, mas que um software conseguisse olhar para isso e ele conseguisse diagnosticar, né, por similaridade, eventos que aconteceram em outros momentos e a solução que foi dada. Tá? A minha linha de pensamento foi essa. E aí eu comecei, né, pegando do enunciado. Alguém já disse, né? Deixa eu pegar daqui para não ficar. Em algum momento ele falou que eu tenho que ter os operadores, né? As pessoas que operam as máquinas, tá? Então eu coloquei um ID como chave primária, o nome como vocês fizeram. Eu achei que era interessante ter um nível. Esse cara, ele é iniciante, ele é experiente, porque às vezes, dependendo da falha que ocorra, eu consigo saber, bom, acontece muito com iniciantes, então falta treinamento. Então foi nessa linha. Tá? Vocês não tinham pensado da mesma forma que eu. E aí, deveria ter uma relação do operador com o que eu chamei de ativos. Ativos são as máquinas. Ativos são os equipamentos. Eu só usei o mesmo termo que ele usou na apresentação lá dele, no vídeo. Então entendam ativos como sendo máquinas, tá? E aqui, como um operador pode operar várias máquinas? Uma máquina pode ser operada por vários operadores. Como assim, Chicão? Tá, um cara entra e trabalha das 7 da manhã até as 3 da tarde. Um entra das 3 da tarde, vai até as 11 da noite. Um entra, vai das 11 da noite até as 7 da manhã. Então, uma mesma máquina, um mesmo ativo, um mesmo equipamento, pode ser manuseado, operado por mais de uma pessoa. Por isso que deu muitos para muitos. E eu já trabalhei numa indústria que as máquinas, elas não tinham operador fixo. Ah, essa é a máquina do Zezinho. Não. Hoje você vai trabalhar na máquina 15, amanhã você trabalha na 18. De repente, na 15, você passou muito tempo batendo papo. Eu vou trocar você de máquina para você ficar longe do colega lá. Coisas de chão de fábrica, tá? Então aqui eu fiz uma relação de máquina com os ativos, deu muitos para muitos, criou aqui. Então veio o ID do operador e veio o ID do ativo, tá? O que é ativo para mim? São as máquinas. Então eu coloquei um tipo, que eu liguei aqui em cima. Ah, isso aqui é uma injetora, isso aqui é uma cortadora, isso aqui é uma máquina de solda. Enfim, os tipos de equipamentos que pode ter. Ou, isso aqui é um computador, isso aqui é um servidor, isso aqui é uma impressora. O que vai ter cadastrado eu não sei, tá? Mas eu criei uma estrutura que permite o cadastro. Notem que na maioria das tabelas eu coloquei um campinho status. O que é status para mim? Ativo e inativo. Eu posso ter um tipo de máquina que eu inativei, que eu não posso ter mais. Ok? Por exemplo, hoje, um tipo de ativo, HD externo. Na minha estrutura, pode ser que eu não tenha mais, eu não use mais HD externo. Então eu venho aqui e desabilito. Aí ninguém pode mais usar HD externo. Aí então eu tenho o ID do ativo, qual que é o tipo dele, que veio de tipo. O nome, modelo, poderia ter um cadastro de modelo. Por que eu não coloquei? Para não criar muitas tabelas. O fabricante, poderia ter um cadastro de fabricantes. Não criei para não sobrecarregar, mas o ideal seria. Ano de fabricação, é uma máquina 2000, 2020, 2010. Quando que eu comprei? Aí alguém copiou minha data também. E eu coloquei o status, essa máquina está ativa e inativa, ou ela está disponível ou indisponível. Tá? Tem 3 status. Hã?
Tem 2 status? Esse é o status do ativo, do equipamento. Aham. Esse é o status do tipo de equipamento. O recomendado, inclusive, é que todas as tabelas tenham. Exceto lá, manutenção e monitoramento não tem muito a ver o status. Mas coisas que são cadastros que eu posso usar, é importante eu controlar. Porque hoje, vocês aprenderem em algum lugar, né, em alguma disciplina, quando você programa, você faz o tal do CRUD, né? O que é o CRUD? São as operações básicas, que é cadastrar, alterar, apagar, né, e consultar. Só que hoje a gente não usa mais o apagar, o eliminar. Dificilmente eu vou numa tabela e faço um delete. Eu vou numa tabela e marco aquele registro como inativo, que ele não aparece mais e ninguém pode usar. Por que eu não apago? Para não perder histórico. Então hoje, a rotina de exclusão, ela não apaga mais o registro. Ela vai lá e fala, esse cara está deletado. Marca como deletado. Só que ele está lá, quietinho. Eu vou listar quais são as minhas máquinas. As máquinas marcadas como deletadas não aparecem. Mas se for necessário em algum momento, né, nós de banco, a gente consegue ir lá e recuperar. Por isso que eu repliquei status em algumas tabelas. Tá? Entendi agora. Então, uma seria um tipo do equipamento e outra seria para o equipamento mesmo. É isso aí. Bom, aí eu criei aqui uma tabela de monitoramento. Tá? 2 grupos, pelo menos, falaram, foi o grupo do Roberto e foi o grupo do Rian agora. A gente vai ter sensores que vão fazer e vão disparar se tiver algum alarme. Sensor de temperatura, sensor de movimento, sensor de pressão, enfim. Desculpem, vários sensores diferentes. Ok. O que eu pensei aqui, no que eu chamei de monitoramento, é uma tabela que guarda o resultado das leituras dos sensores. Tá? Não adianta eu ter, por exemplo, um sensor de temperatura, se eu só tenho o registro, esquentou, viu? Tá. Ele esquentou às 22h15. Desde quando essa máquina está esquentando? Não sei, esquentou. Então, essa minha tabela, ela tinha o objetivo de fazer o quê? A cada 15 minutos, dependendo da criticidade, né? A gente programa lá o tempo, não importa. Mas, por exemplo, a cada 15 minutos, o sensor manda um sinalzinho lá. Vocês sabem que ele ou vai mandar pelo Wi-Fi, dependendo da estrutura, vai mandar pela porta serial, né? Meio físico não importa muito para a gente. Ele manda um sinal a cada 10 minutos. O que a minha tabela tem? Vai lá, começou 7 da noite. 7 horas estava 15 graus. 7h10, ele estava 15 graus. E veio. 7h30 estava 17 graus. 7h50 estava 19 graus. 8h10 estava 22 graus. O que isso indica para mim? Reconhecimento de padrão, análise desses números. Olha, aquela máquina, ela vai superaquecer. É isso que é a essência daquele vídeo. Não é esperar acontecer. Mas se eu tenho aqui o registro de tempo em tempo, e eu tenho lá a tal da IA que vocês falaram, que fica pegando esses números e comparando, opa, se a próxima leitura mantiver, tudo bem. Se a próxima leitura aumentar, eu vou mandar um alerta para a Valéria, porque aquela máquina está esquisita. Ela tem que dar uma olhada. Aqui, tendo esse monitoramento, eu não estou dizendo que isso vai ser um problema, mas eu vou gerar um alerta. E aí, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar alguns lugares que falam assim, olha, 3 registros anômalos, né? 3 registros diferentes, pode olhar que tem problema.
Mas de repente ele teve 1, 2. No terceiro manteve. Ele já joga fora. O quarto é o mesmo do terceiro. Não tem nenhum problema. O quinto é diferente do quarto. Então ele começa a contar. 1, 2. O sexto é diferente. 3. O sétimo é igual. 0 de novo. Sabe? Então tem regras que nós implementamos no software, no monitoramento, para só gerar o alarme quando isso realmente mostrar uma tendência de problema. Então, por isso que eu criei aqui uma tabela que eu chamei de monitoramento, que é o ativo, né, o equipamento que está sendo monitorado, a data e hora da leitura, por exemplo, né, e eu coloquei aqui o status, normal, médio, baixo, alto. Poderia ter colocado um valor numérico aqui para ele me dar a temperatura, para ele me dar a pressão? Poderia, tá? Então foi por isso que eu criei aqui uma tabela que eu chamei de monitoramento. Perceberam? Quando vocês falaram que o equipamento tal tem sensor, o que faltou? Onde que esse sensor vai guardar os dados da leitura? Vocês sabem que muitos sensores que vocês colocam, de temperatura, não sei o que, eu vou colocar um Arduino lá, Chicão. É legal falar de Arduino, porque vocês gostam de Arduino, ou um Raspberry também. Vocês pensam que eu não sei de eletrônica? Eu não sei de eletrônica, só sei os nomes. Mas você vai colocar lá um Arduino. Como é que esses caras guardam as leituras? Arquivo texto. Ele vai criando um arquivinho texto. É confiável a gente guardar as coisas em arquivo texto? Temporariamente pode ser. Mas em algum momento tem que pegar do arquivo texto e descarregar em algum lugar. Para limpar o arquivo e ele continuar armazenando. Tá? Mas se a gente fala de monitoramento, quase tem que ser online. Né? Eu não posso deixar isso sair demais do controle para falar, pegou fogo, você viu? Aí já foi. Tá? Então, monitoramento. Aí depois, eu criei ligada ao monitoramento, eu vou ter que vir aqui, mostrar para vocês a tabela de eventos, né? Os eventos que podem acontecer, a descrição dele, eu coloquei aqui uma gravidade, 1, 5, 10, 15, uma escala. Por quê? Dependendo do evento, se ele é do tipo 1, né? O que seria um evento do tipo 1? Vamos lá, uma coisa assim, tranquila. Erro de comunicação. Eu não vou acordar a Valéria 2 da manhã para falar, olha, a máquina tal não conseguiu comunicar. Né? Tudo bem, ela pode continuar dormindo. Agora, se eu tenho um evento que é gravidade, sei lá, 99, né? 9 ou 90, não importa, é um número alto. Aconteceu um evento gravidade 9. Opa, pode ligar no celular da Valéria com aquela mensagenzinha padrão. Né? O equipamento tal está com superaquecimento há 2 horas. E aí ela, como a operadora, ou como o técnico responsável, ela vai ter que tomar uma providência. Mesma coisa aqui, né? Vamos trazer isso para a computação. Você está monitorando uma rede. Né? Acontece um evento nível 99, tentativa de invasão no nosso firewall. Aviso lá o Roberto, ele vai ter que levantar, abrir o computador dele, checar a tentativa, se teve sucesso, se não teve, o que ele faz para bloquear. Tá? Então essa é a ideia da gente ter aqui um tipo de evento com gravidade e ligar esse cara ao monitoramento. Aí a gente tem uma regra, né? Aconteceu tal com temperatura tal, aconteceu tentativa de acesso na porta tal. Então cria aqui um evento de monitoramento e pode ser que a hora que crie, o telefone do Roberto vai tocar. Tá? Foi isso que eu quis mostrar aqui para vocês. Nota que ainda eu não falei da manutenção, do parar para mexer. Eu só estou monitorando e estou avisando, olha, tem alguma coisa estranha, tá? Aí eu venho aqui para cima. Como vocês, eu tenho os técnicos também. Eu tenho o ID, tenho o nome, tenho o telefone do técnico e tenho o status. O cara está ativo, não está ativo, está trabalhando, não está trabalhando.
A gente poderia aqui pensar depois numa agenda de plantão desses caras, se tá, se não tá. Acho que foi o Rian que colocou do técnico, não lembro o nome que ele colocou, estava no cantinho aqui, manutentor, talvez. Ele tinha aqui embaixo a afiliação, né? Se o cara era terceirizado, se ele era colaborador próprio, se era de uma empresa de assistência técnica. Legal a ideia, eu não tinha pensado, não coloquei aqui. Ponto. Vocês estão percebendo como, se nós pegarmos os 4 que vocês montaram, mais o meu, e juntarmos, o modelo vai ficar mais completo ainda. Porque teve coisa que vocês pensaram, eu não coloquei custo aqui, né? E aí acho que foi o grupo do Thiago, do Guilherme e do Roberto que colocou custo. Eu não coloquei. Então, quanto mais pessoas envolvidas na modelagem, a equipe de trabalho, né, que nós agora nos tornamos uma equipe só, né? Quanto mais pessoas envolvidas, quanto mais tempo a gente tem para discutir os detalhes, melhor vai ficar o nosso modelo. Modelar, gente, é algo que não dá para ser feito com pressa. E quando vocês começaram a montar esse exercício, vocês perceberam. Vocês achavam que meia horinha vocês matavam, né? E aí você começa a discutir, começa a ter ideia, vai e alguém tem que cortar, vai e a ideia faz sentido. Então a gente não modela de uma vez em 15, 20 minutos e começa a fazer. Quanto melhor for a nossa análise aqui, a nossa modelagem, melhor fica o nosso projeto. Tá? Então tem os técnicos. Aí eu criei sim a manutenção. Tá? Eu não cheguei a pensar que, conforme vocês apresentaram, né, que eu fui perceber que eu poderia aqui na manutenção colocar uma data, sei lá, a data de registro e a data prevista. Que aí eu conseguiria saber as manutenções futuras. De repente, subiu um alerta agora, 22 e 24. Mas o técnico só vai estar disponível amanhã à tarde. Então eu já crio para ele uma manutenção com data de amanhã, hora prevista de início, às 15 horas. E aí eu tenho outro campinho que é a hora real de início. Então, aumento aqui os meus campos. Por enquanto, na manutenção eu tenho quem que é o técnico, eu tenho o tipo de manutenção, que está aqui embaixo, ó, que é o que vocês colocaram. Preventiva, preditiva, né? E eu não lembro o nome da primeira lá, que eu achei diferente, não conhecia aquele tipo lá. Mas é uma que vai dar performance e tal. Se alguém depois conseguir olhar aquela escadinha do vídeo, é o primeiro lá da escadinha. Então tem o tipo que veio para manutenção. Eu tenho o ativo, né? Qual que é o equipamento que vai ter a manutenção? Quando vai ser? Aqui é timestamp, ó, data e hora de início, data e hora de fim e a duração. Notem que quando eu modelei também, eu não pensei que podia começar hoje e terminar amanhã. Reativo é quando quebra. É isso, Roberto. Reativo é quando quebra. Só que tem uma lá em cima, se não me engano, começa com C. Isso, confiabilidade, que é aquela assim, o cara tem certeza que o equipamento não para. E quando se faz manutenção, a gente busca isso. Eu ter certeza que amanhã de manhã vai estar funcionando. Né? É igual carro velho, ou moto velha, ou bicicleta com a câmara de ar toda remendada. Quem nunca teve? Né? Vocês não, eu tenho certeza disso. Mas é aquela que você vai buscar, você já vai pensando, será que vai estar furado o pneu hoje? Né? Ou, será que o carro vai pegar hoje? Então, confiabilidade é 0. A gente busca ter um alto índice de confiabilidade. Obrigado, Roberto. Então, tenho aqui a minha tabela de manutenção. Notem que o ID do técnico veio para manutenção. Nossa, nem fala, cara. Você quer ver no frio, né? No frio que você vai pegar o carro ou a moto e ele não pega, né? É o caos. Ou dia de chuva também, né? Dia de chuva também é horrível. Mas vamos lá. O ID do técnico veio, o tipo de manutenção veio também para manutenção, o código do ativo ou o código do equipamento veio para manutenção. Tá? Que mais eu criei? Né? Ações corretivas.
eu criei uma tabela das ações corretivas e alguém, acho que foi lá no José, a Valéria e a Giovana, que colocaram embaixo as ações. Notem que eu coloquei as ações também. Aí eu coloquei aqui as ocorrências de manutenção, que é o que eu falei, né? Parou a máquina. Pode ser que você tenha que mexer em várias coisas para a máquina voltar a funcionar. Pode ser que você troque só um relé e funcione. Então, eu trouxe aqui a ocorrência. O que é ocorrência para mim? Troca do relé, substituição do cabo tal, né? Troca da vela, enfim, várias ocorrências. E aí eu linkei cada ocorrência dessa a uma ou mais ações corretivas. Tá? Por que eu fiz isso? Porque a ideia desse sistema é ele aprender. Se eu tenho isso em detalhes, eu vou olhar aqui. Alta temperatura foi o monitoramento. A hora que veio fazer manutenção, em 90% dos casos, alta temperatura era por conta de nível baixo de óleo. Sabe, então eu consigo trilhar isso aqui. Qual foi a ação? A ação foi a eliminação do vazamento de óleo, troca do relé lá, troca do... Esqueci como é que chama aquilo. É um negocinho de borracha. Enfim. Troquei aquele troço lá. O que vai acontecer? A vedação? Isso. O que vai acontecer? Monitoramento. Alta temperatura. Eu já venho aqui e falo, olha, quem é que vai ser meu técnico agora? Pode ser o Thiago. Ô, Thiago, a máquina tal está com alta temperatura. Das outras vezes, isso era ocasionado por vazamento, teve que trocar a vedação, foi colocado vedação número tal, né, do fabricante tal. Então, quando o Thiago vai lá para fazer a manutenção, ele já sabe de tudo o que aconteceu. Né? E se a outra manutenção não for feita pelo Thiago, for feita pelo Zé Eduardo, o Eduardo já vai sabendo o que o Thiago fez. Tá? E, né, 2 dias depois do Thiago fazer manutenção, a máquina começou a esquentar de novo. O Zé Eduardo vai olhar e falar, aí, o Thiago fez alguma merda lá. Né? Porque, de novo, o mesmo problema, ele não resolveu. Ou tinham mais problemas que o Thiago não identificou. Então, enfim, composições diferentes que pode acontecer. Mas se a gente tem isso no software, no sistema, na solução, fica mais fácil a gente fazer o diagnóstico. Né? Fica mais fácil a gente corrigir o que está acontecendo. Tá? Fazendo uma pausa aqui, né, até para a gente respirar, notem que eu estou falando para vocês, a nossa disciplina é banco de dados. Mas para falar de banco de dados, a nossa cabeça ela tem que abrir. A gente vai falar de várias coisas, porque banco é o repositório que a gente está estruturando. Só que esse repositório tem que servir para alguma coisa. Tá? Imaginem, e quando eu falo imagine, é igual aquela história que eu falo que pode cair na prova. Imaginem se eu desse um sistema desse para vocês montar. Com essa estrutura de banco. Olhem quanta coisa vocês precisam programar, vocês precisam prever. Né? Que é o que vocês vão fazer. Vocês vão pensar em solução, vão estruturar e vão ter que codificar. Tá? Então, assim, temos esse universo, né? Ele abre, a gente tem sempre muita coisa para fazer. Mas voltando aqui para a minha modelagem, que ela está ficando cansativa já, né? Mas ela é assim. Além, então, das ocorrências, eu criei aqui no canto uma tabela de eventos e ocorrências, que aqui eu vou linkar os eventos que aconteceram e as ocorrências que foram registradas a partir daquele evento. É baseado na leitura dessa tabela de eventos que a minha inteligência artificial vai aprender. Aconteceu um evento, eu vou procurar um similar no mesmo tipo de máquina e vou saber o que foi feito. Teve alguém, eu acho, de novo, eu acho, se não foi você me avisa, tá? Eu acho que foi o Rian Rafael
que ele colocou nesse canto daqui a tabela do técnico, que ele falou que o técnico ia olhar aquele acontecimento para decidir o que ia fazer. Foi você, Rian? Beleza. Olha só, o que deveria acontecer, Rian, Rafael? Quando o técnico analisasse, ele teria que, de alguma forma, devolver para a IA. Olha, a sua recomendação estava correta. Olha, a sua recomendação estava parcialmente correta. Faltou você colocar isso, isso e isso. Por quê? Porque aí a gente entra no conceito de aprendizado de máquina. A máquina, termo bonitinho, tá? A máquina fez uma inferência, apresentou, um humano valida e devolve para a máquina. Você estava certa. Na próxima, você estava certa. Na terceira vez, eu estou falando terceira simbólico, tá? Pode ser 30, pode ser 300 vezes. Que isso a gente chama de treinar a rede. Né? Treinar a rede neural. Depois de um tempo, e quando esse mecanismo, essa inteligência, ela começa a perceber que ela está com alto índice de acerto, que a sugestão que vai para o técnico, ela já está correta. Ele vai bater o olho e falar, olha, né, já está treinado, já está com 98, 99 ponto tal, eu posso aceitar isso como verdade. Tá? Então, faltou, Rian, naquele momento, só que aí também, né, eu falo que faltou, mas não é crítica não, tá? Mas naquele momento faltou a gente devolver a informação para a gente alimentar a nossa rede. Tá? Para a rede ir aprendendo que ela está seguindo um caminho correto. Né? É igual vocês. Em algum momento na vida lá atrás, para fazer uma atividade, alguém tinha que estar junto com vocês. Ó, faz assim, vai por aqui, vira ali. Né? Sei lá, habilitação. Ó, pisa na embreagem, não fica olhando para o pé, troca de marcha. Quando você sair, coloca primeiro. Né? Não anda com o pé em cima da embreagem, porque senão você vai danificar a frição. Evita ficar freando bruscamente, você vai, usa o freio motor. Ó, quando você estiver viajando, tiver uma descida, não coloque em ponto morto, não dá banguela, babá, babá. Vocês foram treinados. A partir de um momento tal, vocês vão sozinhos. Né? É o mesmo conceito se aplica à rede neural. Rede neural é uma forma da gente implementar inteligência artificial. No banco de dados, a gente vai, o nosso software dá a sugestão, se ela foi aceita, volta, armazena a sugestão para ele poder começar a aprender. E aí a gente está falando de machine learning, né? De aprendizado de máquina. Fora, como algumas pessoas também colocaram fora, alguém colocou na parte de cima aqui. Eu criei sim um cadastro de peça, nota que eu não me lembrei de custo, fez bem quem colocou custo. Eu criei um cadastro de fornecedor e criei uma relação de muitos para muitos de fornecedor com peça. Um fornecedor pode me fornecer no máximo muitas peças. Uma peça ela é fornecida no máximo por muitos fornecedores. Tá? Ah, Chicão, você não ligou? Gente, né, era bastante coisa. Eu deveria ligar isso aqui com a manutenção. Só que aí daria muitos para muitos. Uma manutenção pode usar várias peças, uma peça pode ser usada em várias manutenções. Gente, do meu modelo, era isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, Pode falar. tenho uma sugestão. Suja? Não, assim, não seria também inteligente também aplicar, saber o horário do funcionamento dessas máquinas, para você saber o horário de pico do funcionamento delas, para você pegar e fazer a manutenção no horário mais propício, não vai ter tanto uso desse equipamento? Seria assim. Só que aí a gente tem um pequeno problema. Que problema? Eu poderia colocar na máquina.
hora de início e hora de fim, tá? Só que eu tenho máquinas que elas trabalham 24 horas. Né? Eu trabalhei em Birigui, numa indústria de calçados. As máquinas que elas produzem sola de sapato, são as injetoras, né, que vão injetar o solado, elas funcionam 24 horas. Então tem 3 turnos de operadores. Tá? Só que também tem máquinas que, por exemplo, uma caldeira numa usina, 24 horas. Só que 24 horas dentro de um calendário produtivo. Não é o ano inteiro. Então, se a gente tem isso, a gente teria que criar aqui uma tabela com Uma data, a data, o data período. Então, assim, eu não posso colocar na máquina. Se eu colocar na máquina, eu corro o risco de não dar flexibilidade. Eu deveria ter aqui um plano de trabalho, né? Então, E eles fazem isso, tá? Pode falar. no meu eu coloquei como operação, né? Tá, que é a utilização, né? A operação Mas, da máquina. Aí sim, seria um registro dos funcionários naquela máquina, né? quem Junto vai com a trabalhar, qual hora, né? e junto Qual com a dia, carga qual hora. horária para fazer essa Exato. conta. Aí eu acho um espaço, ou eu tenho que avisar dentro de um plano de manutenção, o responsável falar, olha, amanhã de manhã a máquina não vai estar disponível. A pessoa que ia trabalhar nela, você manda ela para outro lugar. Uhum. Né? Então, Também, isso. Pode falar, Rian. também eu acho que seria interessante colocar. Bom, aqui tá ligado com o equipamento, né? É que eu não coloquei o tipo, aí fica meio sem, sem, sem saber qual é o tipo da máquina, mas digamos assim, se é uma das máquinas que tem que funcionar 24 horas e der algum problema crítico, você tem que ver com outras máquinas se tem outras máquinas do mesmo tipo funcionando, certo? Para não parar todo o processo. Exatamente. É que normalmente essas empresas elas têm, só que aí ninguém deixa uma máquina parada, caso tenha algum problema. Não, isso é certo. Eu falo assim, para não parar todos de uma vez. Sim, sim. Mas dependendo do problema, acontece. Deu um pico de energia e queimou, sei lá o que, de 3 ou 4 máquinas. Sabe? Então, assim, quando a gente fala em manutenção, essas coisas podem acontecer. Aí Tá. puxa. Mas acontece, tá? Mesmo que o cara não queira. Aqui, ó, eu vou seguir um pouquinho do que você sugeriu. Tá? Eu estou criando um plano de trabalho aqui. Só que aí o plano de trabalho eu preciso ligar quem vai ser o operador daquele plano de trabalho e qual vai ser o ativo ou o equipamento que ele vai usar. Tá? Nota que eu coloquei a data que foi feito o plano, quando que ele inicia, quando ele acaba. Pode ser no mesmo dia, pode ser uma semana, sabe? Depende aí da... Isso aqui, ó, essa ideia, Rian, ela... Quem usa muito isso... Deixa eu salvar o meu modelo. Quem usa muito isso são as empresas de ônibus, né? Os motoristas de ônibus, eles passam na empresa ou recebem, né, hoje devem receber por WhatsApp, alguma coisa assim, eles chamam de escala. Pensa assim, antes de pandemia, né, que o ritmo era mais intenso. Agora, 20 para as 11, sai um ônibus Araçatuba, São Paulo. Tá? Então, tem uma escala. Quem que é o motorista que vai pegar esse ônibus aqui em Araçatuba? É o Guilherme. O Guilherme pega o ônibus, então, hoje, dia 11, às 22h40 aqui em Araçatuba. Ele vai fazer São Paulo. Chega em São Paulo às 6h40. Tá? Aí o Guilherme chega em São Paulo, o Guilherme descansa. Só que esse ônibus, às 10 da manhã, ele sai São Paulo, Araçatuba. Tá?
esse ônibus São Paulo-Araçatuba, ele chega aqui 10 da manhã, ele vai chegar aqui por volta de 5h30, 6 da tarde. E quem trouxe ele foi o Thiago. Aí o Thiago dorme aqui em Araçatuba. Esse ônibus, às 10 da noite, ele volta para São Paulo, para chegar lá amanhã de manhã de novo. Entenderam? Então eles montam um plano. Não pensa que o Guilherme foi com o ônibus para São Paulo, chega lá, vai dormir, tem que descansar tantas horas. Possivelmente o Guilherme volta amanhã à noite, né? 9 da noite, 9h15 tem um busão, o Guilherme volta com ele. Então tem um plano de utilização desse ônibus. E o que você me sugeriu, fazendo um paralelo, é um plano de utilização da máquina, tá? Então notem que alguns conceitos eles se aplicam em várias situações diferentes, né? É a mesma ideia, a mesma forma de controlar, tá? Mas obrigado pela contribuição aqui, Rian. Eu já fiz, já salvei. Eu vou exportar para vocês a imagem de novo. Vou chamar isso aqui de versão 2. E vou colocar isso disponível para vocês lá no Ava. Professor, última pergunta, rapidinho. Cara, nunca é a última, né? O dia que for a última, eu tô ferrado. Pode Esse falar. timestamp é o quê? O que seria essa... Timestamp é data e hora. Ah, ok. Date, só data. Time, só hora. Timestamp, data e hora. Entendi. Ok? Ok. Professor, qual que é a diferença de timestamp e datetime? Nenhuma. É a mesma coisa? Mesma coisa. Olha só, estou colocando para vocês tanto o meu XML, né, que é o arquivo original do DB Designer, quanto a imagem, tá? Já coloquei lá no Ava para vocês os dois modelos. Pois bem, gente, hoje é a segunda aula de revisão. Tá? Eu vi que vocês já disseram que alguns de vocês já fizeram, tá? a criação das tabelas, e a ideia realmente é revisar isso. Então, o que eu preciso de vocês para hoje? Né? Para quem não fez, que faça. Quem já fez e entregou junto, não tem problema. Deixa eu olhar aqui. Eu vou criar uma atividade só para quem não postou, porque não era, tá? Eu pedi para hoje, o compromisso de vocês era a modelagem completa, tá? Eu não tinha pedido a criação. Quem já fez e entregou, ok. Mas eu vou abrir uma atividade na aula de hoje só para a entrega da criação do banco, tá? Então, quem já tem, tudo bem. Quem não tem, aí providencia a criação do banco e manda para mim. Vocês acham que... como questionário. Vocês acham que um prazo até domingo é suficiente para essa criação das tabelas? Sim ou não? Aqueles que concordam permaneçam como estão. Deixa eu ver que eu estou na outra tela. Já estão dormindo. Olha só, nem no chat, nem por voz. É que eu não estou vendo a tela porque eu estou criando atividade para vocês. Deixa eu compartilhar. Professor, Pode falar, Zé Eduardo. o nosso a gente enviou junto com o de hoje, né? Não tem problema não. Uhum. Olha, eu só vou pedir que você encaminhe ele separado aqui, porque senão o controle de atividades do AVA, ele vai falar que você não me entregou essa outra. Beleza. Pode ser o mesmo, tá? Aham. Colocando aqui, ó.
Gente, eu perguntei, vocês não falaram nada, estou abrindo ela agora. E a ideia, hoje 11, prazo até 15. É suficiente para vocês? 15 é domingo, 23h59 como padrão. Lembrando que vocês têm ainda meia hora hoje, que pode ser suficiente, tá? Tá aqui a segunda atividade. Deixa eu criar uma questão aqui só para poder anexar. Script é um arquivo só, permitir um anexo. Pronto, está feito. Prontinho. Criei a atividade 2, então. Prazo dela eu coloquei até... Deixa eu colocar a entrega aqui, 15 de agosto. Prontinho, gente. Então tem atividade 2 aqui, e aí vocês têm 30 minutos de hoje. Eu vou continuar aqui, como sempre. Eu vou continuar aqui, como sempre, para tirar alguma dúvida que vocês têm, alguma coisa que não esteja funcionando. Ok? Para a semana que vem. Para a semana que vem, a gente deve pegar esse modelo de manutenção. Eu vou disponibilizar para vocês, antes da aula, o script para a criação desse banco que eu modelei. Tá? Eu vou acrescentar mais algumas coisas que eu vi nos modelos de vocês. Aquela questão do custo ali eu achei interessante colocar. Vou olhar o que vocês entregaram e complemento com alguma coisa que eu tenha esquecido aqui. Na semana que vem vocês recebem esse banco. A gente vai começar a trabalhar esse banco já com o conceito de triggers, de gatilhos. Tá? E aí a gente segue o nosso plano de aulas que eu já compartilhei com vocês e que também está no AVA. Então, a gravação da aula eu vou parar aqui, mas eu continuo aqui até as 23h20 para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Ok? Só uma pergunta antes de eu registrar a presença. Valeu a pena fazer isso? Foi difícil? Foi complicado? Abriu a cabeça? Deixou mais confuso? Deem um retorno para mim, por favor. Valeu? Beleza, Thiago. Rian, só as tabelas? Sim. Legal. É assim, gente, sabe? Tentei trazer coisas que envolvem a área que vocês estão se formando, tá? Legal, Rian. É isso aí. Eu vou pegar as entregas e vou juntar mais ainda, tá, Thiago? De repente tem alguma coisa que eu esqueci de colocar, eu coloco e aí eu atualizo o material que já está no AVA. A versão do AVA já está atualizado com o que eu acabei de fazer. Ok? Tá feito. Então, para testar o add-on novo, vamos só confirmar a presença de quem está aqui, apesar de que eu já fiz, né? Coloquem o presente aí para mim. Beleza, vou esperar o presente na minha casa. Muito bom. Falta alguém registrar a presença? Creio que não. Ok, vou finalizar aqui. Eu vou finalizar a gravação e, como eu disse, né, estou à disposição de vocês. Tá bom? Deixa eu finalizar a gravação.